Salve, salve pessoal, Paulo da página Por Nossa Democracia dos canais Mídia Brasil e Paulo Andrade Castro. Estou aqui para fazer essa primeira apresentação desse nosso novo canal para vocês, conversar um pouquinho com vocês. Na verdade, esse vídeo é a opinião do Kennedy, o jornalista, sobre a teórica prisão do ex-presidente Lula. Aí eu aproveitei para estar conversando com vocês antes de trazer propriamente o áudio do jornalista falando sobre a ministra Carmen Lúcia, vocês veem aí na tela, e a teórica prisão do ex-presidente Lula. Antes de mostrar o vídeo do Kennedy propriamente dito, gostaria de pedir a vocês para se inscreverem nesse nosso novo canal, se inscreverem no canal Paulo Andrade Castro, pois é muito importante, gente. Esse nosso segundo canal é por uma questão de segurança. Caso a gente sofra algum ataque, a gente já está preparado para continuar nosso trabalho. Vocês sabem que o momento não é fácil e a tendência é a situação se complicar mais ainda ao nos aproximarmos da eleição de 2018. Essa imagem aí, gente, mostra muito bem o manipulador e os manipuláveis, tá certo? Toda vez que esse cara quer manipular alguém, ele oferece um prêmio e os cidadãos, por falta de, sei lá, até mesmo de caráter, por falta de não saber reagir a determinadas situações, se tornam presas fáceis e acabam contribuindo de forma muito elevada para a destruição do nosso país. Bem, pessoal, dito isto, vamos propriamente ao vídeo, tá? Ouçam com atenção, é uma opinião relevante para que possamos nos organizar para a luta, para não permitirmos a prisão do ex-presidente Lula. Ok? Vamos ouvir? Vamos lá, vai. Kennedy, como vai? Bom dia para você. Tudo bem, Nonato? Bom dia para você, para os ouvintes. Queria saber se você vai subir as escadas aí para conseguir também umas férias adicionais. Boa, Kennedy. Meu cara, é isso que tá todo ouvinte falando aqui, viu, Kennedy? O Milton fez isso, conseguiu férias. Eu vou subir 2 vezes para conseguir o dobro de dias. A Cássia vai bater o recorde dele, tá falando. Pois é, eu gostaria de fazer isso, mas é que eu preciso, Kennedy, ficar observando os meus colegas, se eles estão fazendo isso corretamente, registrar esse movimento, e aí eu fico impedida de eu mesma subir as escadas, porque eu fico com a parte jornalística da coisa. Alguém tem que contar a história Isso, alguém tem que contar essas histórias. E há controvérsias também, viu? Dizem que o Milton foi para casa para descansar, é por isso que ele precisou desse tempo efetivamente. Ô Kennedy, um assunto aqui que tem tido destaque, a possibilidade de prisão do ex-presidente Lula. Esse cenário está se tornando mais provável a cada dia, não, ô Kennedy? Nonato, sem dúvida, está se tornando provável sim. Todos os sinais, mais provável, né? Todos os sinais que vêm do Supremo, que é a corte que poderia impedir a prisão do Lula após o fim do julgamento de todos os recursos lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, todos os sinais indicam isso. A 8ª turma do TRF4 deverá analisar os recursos da defesa do Lula na última semana de março, concluir o julgamento. Como a tendência é confirmar aquela condenação de janeiro, a sentença de primeira instância do Moro, que foi agravada, passou para 12 anos, haveria a execução da pena em seguida, ou seja, prisão do ex-presidente Lula. No Supremo, o ministro Edson Fachin, que poderia pedir ao plenário para julgar rapidamente um habeas corpus que foi apresentado pela defesa do Lula, também tem sinalizado que não fará isso. Portanto, o cenário ele vai ficando cada vez mais provável no sentido de uma prisão até o final deste mês. Se o TRF4 deixasse para analisar o caso em abril, o que ele não pretende fazer, de acordo com as informações que a gente tem hoje, e se a presidente do Supremo, a Carmen Lúcia, submetesse a uma análise do plenário 2 ações de repercussão geral sobre a possibilidade de prisão após condenação na segunda instância, haveria uma chance de Lula evitar a prisão neste momento, enquanto não fosse aí concluído numa instância superior esse processo do apartamento no Guarujá. Mas o TRF4 tem acelerado o julgamento do Lula e a Carmen Lúcia já divulgou a pauta de abril sem prever a inclusão dessas ações que permitiriam uma rediscussão do plenário do Supremo sobre a execução da pena de prisão após uma condenação na segunda instância, Nonato. Aliás, Kennedy, qual é a tua opinião sobre essa decisão da presidente do STF?
é uma decisão política de uma juíza. A presidente do Supremo, ela atua de forma contraditória na comparação com ocasiões do passado, em que a classe política, Nonato, demandou uma apreciação do Supremo de casos de ampla repercussão política. O mais notório recentemente foi aquele julgamento lá em outubro do ano passado. A Carmen Lúcia levou para o plenário uma ação de 3 partidos, do Solidariedade, do PP, do PSC, uma ação que pedia que o afastamento do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que havia sido determinado pelo Supremo, lá atrás, bem antes de outubro, né, tivesse sido analisado previamente pela Câmara. Aí ela pegou aquela ação e ela foi aplicada no caso ali do Aécio. Afinal, prevaleceu uma decisão por 6-5, apertada, de que o Congresso tem de dar o aval, tem de ser consultado antes da aplicação de medidas cautelares que impeçam o exercício do mandato, né? Então, naquele episódio, havia uma pressão política semelhante à que existe hoje em relação à eventual prisão do Lula. A classe política, ali, pessoas do PMDB, do PSDB, se mobilizaram. Hoje são petistas que se mobilizam. Mas é uma pressão política semelhante. E foi com o voto final da Carmen Lúcia que prevaleceu lá em outubro a decisão que acabaria beneficiando o senador Aécio Neves do PSDB e o manteria no exercício do mandato. E hoje no Supremo há um debate interno sobre a execução da pena após essa decisão condenatória na segunda instância. Se tem que manter a atual jurisprudência ou não. A Carmen Lúcia é contra alterar a atual jurisprudência e não quer debater o tema. E ela tem o poder de definir a pauta do plenário, né, da casa. O ministro pode pedir, mas ela concentra um poder enorme nesse sentido. Hoje, o Supremo autoriza a possibilidade de prisão após a condenação na segunda instância. Se rediscutisse esse caso mudasse o entendimento, determinando a espera de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça já na terceira instância para autorizar a execução da pena, o Lula seria beneficiado, ainda que fosse no julgamento de uma ação que não tem a ver diretamente com o caso dele. A Carmen Lúcia já deu prova de que ela faz política quando ela julga conveniente, quando ela acha que atende ao interesse dela, ao interesse do Supremo, como ao receber o presidente Michel Temer no final de semana na casa dela. No caso do Lula, a atuação dela prejudica o ex-presidente, ainda que mais à frente o Lula consiga ter sucesso no STJ, no próprio Supremo, para tirá-lo da cadeia, caso a prisão se concretize, já teria ocorrido aí a prisão, já teria ocorrido o fato. E isso tem um enorme efeito simbólico, né? Perfeito. Aliás, falando nisso, Kennedy, quais os efeitos de uma prisão do Lula que poderiam surgir aí no campo político ou em outros setores da sociedade, hein? Nonato, efeitos fortes, no meu entender. Do ponto de vista político, vai acirrar ainda mais os ânimos no país, deve dividir ainda mais o Brasil. Um país que já está bastante dividido deve se dividir mais. As pesquisas mostram um país aí cindido em relação ao Lula. Metade que é o Lula na cadeia. A outra metade julga que o Lula não merece tal destino. Então não será uma decisão que será aceita passivamente por uma parcela da sociedade que defende o Lula, que entende que ele está sofrendo uma injustiça. Então deverá haver protestos e a gente tem que ver que dimensão esses protestos terão. Se protestos mais de um público, de um setor organizado da sociedade, simpático ao PT, ou se mais amplo, né? A gente tem que esperar para ver se isso vai acontecer. Repercussão internacional, eu creio que será enorme, né? Porque tem peso simbólico, triste a eventual prisão de um primeiro presidente do Brasil que possui realmente uma origem popular. Isso vai ser notícia no mundo todo se concretizar. Para alguns segmentos da sociedade, Nonato, vai ser mais um sinal de fim da impunidade, de aplicação da lei penal com mais rigor contra poderosos no Brasil. Para outros setores sociais, será uma perseguição judicial, uma violência de uma justiça seletiva que utiliza mais uma vez na nossa história o discurso do combate à corrupção para enfraquecer projetos políticos que combateram desigualdade social e beneficiaram os mais pobres do país. E do ponto de vista eleitoral, a prisão, eu creio que ela pode fortalecer a capacidade do Lula transferir votos se for confirmada a exclusão dele das urnas. Pode unir mais em torno dele, do calvário dele, um setor da sociedade e uma palavra dele pode ter mais peso. Eu acho que isso pode acontecer eleitoralmente. Por último, eu acho que essa eventual prisão ela vai continuar elevando esse debate público que já ocorre no Brasil sobre a condenação no processo do Guarujá, as provas, as evidências, a interpretação da lei penal, que é considerada frágil por boa parte de advogados criminalistas e de professores de direito penal do país e que é defendida
pelo Moro, pela Lava Jato, pelos juízes que confirmaram a sentença dele. No meu entender, esse processo tem fragilidades jurídicas que lá na frente tendem a ser vistas como uma injustiça histórica. Nonato, essa é a minha avaliação. Kennedy, muito obrigado e até amanhã, hein? Um abraço. Kennedy